Fala galera ligada no canal do Super Lutas, Laerte Viana na área. Existia um mundo não muito distante, pelo contrário, há pouco tempo, em que Tony Ferguson era realmente um terror, era um dos lutadores mais assustadores de todo o plantel do UFC. Dividir o octógono com esse cara era sinônimo de rosto desfigurado e open bar de sangue nos rivais, que saíam basicamente irreconhecíveis, como vocês podem notar nessa foto. De 2013 a 2019, El Cucuy somou incríveis 12 triunfos consecutivos, colecionou bônus, bateu grandes nomes, foi campeão interino ao finalizar o Kevin Lee, mas ao mesmo tempo sofreu com uma maré de azar que o tirou a oportunidade de disputar o cinturão linear algumas vezes. O tão aguardado duelo contra Khabib Nurmagomedov, por exemplo, chegou a ser marcado 5 vezes e nunca saiu do papel. Mesmo sem o cinturão, Ferguson se tornou um dos queridinhos do público, era garantia de entretenimento, até pelo jeitão muito maluco pro próprio bem. Era um cara que não tinha basicamente defesa, era tudo com o queixo, confiava demais na absorção, sofria muitos danos, até perigoso para a própria saúde. Yves Edwards, ex-lutador do UFC, disse que quando eles se enfrentaram, percebeu durante a luta que o Ferguson estava sentindo prazer ao conectar e receber golpes, que sentir dor era algo que o motivava, fazia parte do seu jogo, como se fosse necessário para ele se sentir vivo na luta. Isso é muito bom quando as coisas dão certo, você continua vencendo, cria a fama de durão, a confiança fica lá em cima, mas é uma linha muito tênue até o momento em que a chave vira. E foi exatamente o que aconteceu há praticamente exatos 2 anos. Lá em 2020, quando ele enfrentou o Justin Gaethje, apanhou como nunca havia antes na carreira e de lá pra cá nunca mais foi o mesmo, acumula 4 reveses consecutivos. Esse esporte é muito duro, vai ter uma hora que a conta chega e não tem como fugir do destino. E eu não tô falando isso por causa do desfecho do último sábado contra o Michael Chandler, porque um golpe limpo daquele encaixado na ponta do queixo derrubaria até o Homem de Ferro, mas sim pelas últimas atuações onde ele não conseguiu oferecer risco, ser muito competitivo contra a galera lá de cima, algo que ele sempre foi, e principalmente pelo acúmulo de danos que ele recebeu. Mal comparando, falando por baixo aqui, me lembra um pouco a situação do Marlon Moraes, que estava em ótima fase, disputou o cinturão, travou uma guerra contra o José Aldo e de uma hora para outra passou a não conseguir competir mais entre os melhores do mundo, acumulou derrotas, até que resolveu pendurar as luvas. É claro que não é a situação do Ferguson, ele não vai aposentar, ser mandado embora, o Dana White já garantiu que ele vai lutar de novo, o propósito do vídeo nem é esse, mas sim para falar que aquele bicho papão da categoria, aquele cara da elite, já ficou no passado. Em termos de sonhar com uma nova chance pelo cinturão, acho que é completamente fora da realidade, mas ainda podemos ver o Ferguson protagonizando boas lutas ali no top 10, até de repente naquela espécie de porteiro que o UFC costuma fazer muito com veteranos que já não se encontram em bons momentos, colocando contra a galera que tá chegando, que quer mostrar serviço, para ele meio que selecionando quem passa e quem fica para baixo do top 10. Ou de repente até se o UFC quiser preservar a imagem, principalmente a saúde do cara, colocá-lo contra alguns nomes experientes que passam por momentos parecidos, tipo, sei lá, um Nate Diaz da vida. Ou seja, aos 38 anos, se não tivermos uma daquelas reviravoltas dignas de cinema, um dos melhores pesos leves da história recente do UFC vai se despedir com uma lacuna no seu legado, e isso a gente pode tirar como uma lição de como esse esporte pode ser cruel. Às vezes uma pequena lesão, uma chance que não chega no momento ideal, algum oponente que acaba furando a fila, há muitas coisas que podem acontecer, intervir nesse meio do caminho e fazer com que aquela tão aguardada e merecida chance do atleta se eternizar como campeão do UFC acabe não acontecendo no tempo correto. E aí quando você se dá conta, o timing mudou, o bonde passou e aquele sonho vai ficar apenas na imaginação. Eu tô falando do Tony Ferguson, mas eu sei que alguns de vocês lembraram do Ronaldo Jacaré. Só para registrar aqui rapidinho, ontem Charles do Bronx fez uma postagem muito bacana nas redes sociais, convidando o Ferguson, a quem ele já venceu lá em dezembro de 2020, para treinar e tentar se recuperar dessa má fase na Chutebox. Achei muito bacana, se liga. Estamos entre cachorros grandes, subidas e descidas, fazem parte das nossas jornadas. Admiro muito você, Tony Ferguson. Você tem história dentro do octógono. Cabeça para cima é o Cucuy. Se
desejar, vamos treinar juntos na sede da Chutebox em São Paulo para a sua próxima luta. Você é um irmão. Embora tenha sido muito bacana a iniciativa, legal a postura do Charles, acho difícil acontecer porque o Ferguson nunca foi, a gente precisa lembrar aqui, dos lutadores mais sociáveis, né? Ele nunca treinou em grandes equipes. Enfim, de qualquer maneira, era essa a mensagem que eu queria deixar aqui. Repito, para mim, Tony Ferguson na elite, no top 5, infelizmente vai ficar apenas na nossa memória. Acho muito difícil ele conseguir recuperar os tempos de auge no UFC, voltar a disputar, pensar em título, bater nos caras da elite. Acredito que nesses termos acabou para ele, mas eu quero saber o que vocês pensam a respeito, qual é a leitura que fazem do momento e do futuro do Ferguson de 38 anos. Coloquem tudo aqui embaixo, quero saber as opiniões. Concordam com o que eu falei? Falei muita besteira? Podem ficar livres para concordar ou discordar. Mas, por favor, um último pedido, se inscreva no canal do Super Lutas, ativa o sino, deixa o like, porque tem muito conteúdo vindo por aí. Essa semana já tivemos bate-papo com o Charles do Bronx, que tá muito bacana o feedback, mais de 160 mil visualizações. Hoje mais cedo, Francisco Massaranduba. Amanhã, o Bruno Caveira, que vai enfrentar o Anderson Silva sábado na luta de boxe, né, do Spider. E muitos outros convidados vão passando por aqui, além das resenhas, lives, podcasts, tudo aquilo que vocês sabem que encontram aqui no canal do Super Lutas. Então conto com o like aqui, a inscrição e tudo aquilo, beleza? Obrigado pela audiência, pelo feedback, vejo vocês nos próximos vídeos. Valeu!